Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês? Meu terceirão querido, aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 25 e 26 da apostila de vocês. Como vocês já sabem, né, no capítulo 3, nós estamos nos aprofundando nos conhecimentos sobre o nosso país. No capítulo 3, nós estamos estudando tudo sobre o Brasil. Tanto que o título do capítulo, né, Brasil, visão física e econômica. Nós começamos, né, estudando a questão física, os aspectos naturais, já nos aventuramos por economia, por indústria, falamos de IDH, e hoje nós vamos falar, né, de outra componente da economia brasileira que é muito importante, que são as empresas estatais. Primeira coisa que a gente tem que saber, né, é o que é uma empresa estatal. Coloquei até lá no quadro pra gente pensar sobre isso, né? Eu aposto que vocês já viram por diversas vezes esse termo, né? Empresa estatal, constantemente aparece em notícias, em jornais, e é importante que a gente tenha esse conceito bem claro na nossa cabeça, certo? Uma empresa estatal, que também pode ser chamada apenas de estatal, é uma empresa criada pelo governo, certo? Pode ser tanto pelo governo federal, como pelo governo estadual ou pelo governo municipal, certo? Essa empresa, né, ela é criada para exercer uma atividade de interesse público e a direção vai ser indicada pelo governo que a criou, certo? O governo federal, né, ele tem 138 estatais, certo? E considerando as estatais, estaduais e as municipais, nós temos mais de 400 empresas. Esse dado, gente, é segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, certo? Então, o que acontece? É importante a gente entender, né, que essas empresas estatais, elas vão desempenhar atividades muito importantes, certo? Para a nossa sociedade, que essas estatais, elas empregam profissionais competentes, compromissados, certo? Muitos deles, né, entram nessas empresas estatais através de concursos públicos. Nós também temos, né, pessoas que trabalham nas estatais através de indicação política, e aí que começa a surgir algumas polêmicas, certo? As três maiores empresas estatais do Brasil são a Petrobras, a Eletrobras e o Banco do Brasil, certo? O modelo, né, de ter empresas estatais ou não vai variar muito de um país para outro, certo? Por exemplo, o modelo norte-americano de estatal, ele já é voltado para a defesa nacional, certo? Já na Alemanha, a gente vê que ela possui estatais, mas com objetivos diferentes das estatais brasileiras, certo? Então, cada país vai ter uma realidade diferente quando toca essa ideia da empresa estatal. Como eu falei, né, as três maiores estatais brasileiras são a Petrobras, a Eletrobras e o Banco do Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior empresa brasileira é a Petrobras, certo? Então, vamos relembrar um pouco do histórico dessa instituição, certo? Ela foi criada, né, dentro do contexto daquela propaganda do "O petróleo é nosso". Acredito que vocês já tenham ouvido essa expressão em algum momento, certo? Então, dentro, né, desse marketing do governo brasileiro, que foi denominado do "Petróleo é nosso", acabou levando o presidente Getúlio Vargas a criar a Petrobras no ano de 1953, certo? A Petrobras, ela foi criada com esse status de empresa estatal, né? Foi criada pelo governo federal e ela era detentora do monopólio de todo o processo do petróleo. O que isso quer dizer? Que a Petrobras, ela era responsável por todo o processo da exploração e da produção de petróleo. Isso englobava exploração, produção, refino, transporte, certo? O objetivo com a criação da Petrobras era exatamente tornar o Brasil autossuficiente no petróleo, certo? Então, assim, foi gasto muito dinheiro pesquisando, né, reservas
e diversas delas acabaram sendo improdutivas, certo? E acabou fazendo com que o Brasil tivesse uma necessidade de importar mais da metade do petróleo que consumia até a década de 1980. A produção da Petrobras nesse contexto, ela ainda era insuficiente. Porém, a evolução das tecnologias foi acontecendo, a descoberta de novas reservas de petróleo também foram acontecendo, com destaque especial para a bacia de Campos, aqui no Rio de Janeiro. E isso vai fazer com que a produção da Petrobras deslanche, que ela tenha uma alavancada muito significativa, certo? Aí o que vai acontecer? Na década de 90, a produção do petróleo já ultrapassava a metade do consumo do total nacional e em 2006 a autossuficiência em petróleo finalmente chegou, né? Ou seja, o objetivo pelo qual a Petrobras foi criada foi alcançado após 53 anos de sua criação, certo? Desde então, né, o que a gente consegue perceber? Que a Petrobras ela passou a ser uma das grandes exploradoras de petróleo, certo? Ao longo da história da Petrobras, a gente viu que foram descobertas novas reservas, a gente começou a ter uma alta lucratividade, vindas também de explorações no exterior, certo? A descoberta de petróleo em camadas mais profundas, né, nas camadas de pré-sal, nas bacias de Santos, de Campos e do Espírito Santo, aumenta ainda mais os lucros. Mas o que acontece? Como eu mencionei, o petróleo da camada pré-sal, ela está numa camada mais profunda. Então, o processo de exploração, de extração desse petróleo, ele acaba sendo mais claro, certo? Para vocês terem uma ideia, o pré-sal fica localizado abaixo da camada de sal, que podem ter até 2 quilômetros de espessura. Na plataforma continental, ela se estende por toda a costa do Brasil, certo? Em 1997, né, após 40 anos da sua criação, a Petrobras ela perdeu o monopólio que tinha sobre a pesquisa e a extração do petróleo. Nesse contexto, foi permitida, né, que companhias estrangeiras operassem nas bacias brasileiras por um período pré-determinado, após alguns leilões realizados pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Tá? Só que o que acontece? Isso a gente está falando do histórico da Petrobras enquanto empresa, né? Falar do histórico da Petrobras enquanto empresa, infelizmente, também nos leva, né, a falar sobre os escândalos que ocorreram, né, dentro da instituição. Em 2014, foi descoberta um imenso esquema de corrupção dentro da Petrobras, certo? A investigação que foi realizada pela Polícia Federal foi chamada de Operação Lava Jato. Tenho certeza que vocês também já ouviram falar esse nome, né? A Operação Lava Jato, ela teve diversas fases, nós tivemos ali, né, diversos diretores, altos funcionários de dentro da Petrobras foram presos, né, porque estavam envolvidos nesses esquemas de corrupção. E assim, infelizmente, isso é uma mancha na história da Petrobras, certo? Tanto, né, para nós brasileiros, tanto para lá fora. A Transparência Internacional, que é uma organização que avalia a corrupção no mundo todo, considerou esse escândalo da Petrobras como a maior corrupção que já existiu no planeta. Ou seja, é um péssimo título, né, para se levar para a maior empresa estatal brasileira, certo? Mas é inegável a importância da Petrobras dentro da economia, dentro da história do Brasil, e é importante entender todo esse processo, desde a sua criação e até, né, esses escândalos que acabaram ocorrendo dentro da empresa. Beleza, gente? Nós vamos fazer, né, para fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, os exercícios diversos número 12, e vou explicar para vocês também a atividade evolutiva número 4. Então, pessoal, nós estamos encerrando a nossa revisão dos conteúdos do capítulo 3. E como vocês já sabem, nós vamos ter a nossa atividade devolutiva número 4, referente aos assuntos do capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Vocês devem fazer
o nosso bom e velho amigo resumo do capítulo 3, certo? Não esqueçam, pessoal, de colocar nenhum dos conteúdos vistos ao longo do capítulo. O resumo é uma ferramenta muito importante, de grande valor, para facilitar o estudo de vocês. Então, caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!